Esse novo recurso aqui do YouTube vai revolucionar a forma como a gente cria conteúdo e principalmente entender os nossos canais. E eu tô até um pouquinho preocupado, pode ser que seja o fim do meu canal por causa disso. O YouTube implementou uma inteligência artificial totalmente treinada no próprio YouTube que você pode usar de graça. Você vai entrar no seu painel do YouTube Studio agora, vai procurar por essa estrela lá no topo, lá na barra. Eu vou te mostrar, se ela não aparecer para você, eu vou te mostrar como faz para ela aparecer. E dá para fazer isso também no seu celular se você não tiver um computador. Então presta bem atenção que eu vou te mostrar um passo a passo de como usar esse recurso. Agora, se você só queria saber que novidade é essa, já tá aí, corre lá pro seu painel do YouTube Studio e vai mexer e tenta descobrir como é que as coisas funcionam. Mas se você quiser me ajuda, eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Já clica no botão de inscrever-se. Eu nem sei de verdade se isso aqui vai mudar muito a forma como as pessoas pesquisam sobre como crescer um canal no YouTube. Mas se você já tem um canal no YouTube, já publicou algumas dezenas de vídeos, é revolucionário. Sinceramente, isso aqui, esse novo recurso do painel do YouTube Studio, chamado Pergunte ao Estúdio, ou em inglês, Ask Studio, é uma inteligência artificial de graça. A gente não precisa mais pagar para que você faça análises do seu canal, entenda a demanda do seu público e até mesmo entenda como o YouTube funciona, as regras, as diretrizes. Tudo está aqui dentro dessa ferramenta. Se você quiser, no seu celular, você vai abrir o navegador no YouTube Studio, no aplicativo do YouTube Studio. Ainda não está funcionando, não tem isso aqui disponível. Mas você vai abrir o navegador do seu celular, vai digitar aí studio.youtube.com, vai fazer o seu login. Se ele te perguntar e falar, olha, tem o aplicativo, você vai negar e vai continuar ali pelo navegador. E tem a estrelinha, que é a estrelinha do Gemini. É a inteligência artificial da Google. E vai abrir exatamente essa janela aí com sugestões de como você pode interagir com o painel do YouTube Studio. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas que eu achei interessante. Sim, já está disponível até mesmo para canais que não são monetizados. Eu peguei esse meu canal aqui, que está praticamente abandonado há mais de um ano, que eu não posto, não publico nada, e apareceu aqui a estrelinha do Pergunte ao YouTube Studio. Isso aqui é bem interessante. A parte mais relevante de tudo que está nesse painel, nessa ferramenta, é que ele também te dá sugestões de o que perguntar, como interagir. Então é extremamente fácil e intuitivo. Se você já usou algum chat GPT da vida ou o próprio Gemini, sabe como escrever pequenos prompts e interagir com essa inteligência artificial, é do mesmo jeito. Não muda em nada. É muito simples e fácil. E olha só, algumas perguntas que já vêm pré-configuradas podem te ajudar nesse processo de criação de conteúdo e também para você entender as estatísticas do seu canal. Presta bem atenção porque tem algumas variações. Eu vou voltar aqui para o meu canal principal. Veja que ele está dizendo que você pode fazer análise do seu canal, melhorar o engajamento da comunidade com comentários e entender os comentários. Talvez isso aqui seja bem mais interessante para quem já tem algum conteúdo, já tem um público minimamente fidelizado. Novas ideias de conteúdo, cuidado, porque não sai só pedindo ideias, não, porque ele te dá umas ideias bem genéricas e que às vezes não serve para nada, mas se você souber perguntar do jeito certo, aí sim vai fazer bastante diferença. Dicas e informações sobre o próprio YouTube Studio e também sobre as diretrizes da comunidade, as diretrizes do YouTube. Se você está em dúvida se algum conteúdo do seu canal é monetizável ou não, se você está seguindo todas as regras e diretrizes, você pode pedir para ele fazer essa análise. E ele já tem aqui algumas perguntas pré-configuradas. Eu não recomendo usar desse jeito não, porque ela é muito simplista, mas eu vou te mostrar aqui. Como o recurso do Pergunte ao Estúdio pode te ajudar, isso aqui é muito bom, porque ele também vai te ensinar a usar essa ferramenta. Resuma os comentários, sugira ideias de vídeos, resuma o desempenho do meu canal. Essa parte aqui é que é a melhor. É ele te mostrar qual foi o resultado e o desempenho do seu canal nos últimos meses, nos últimos dias. Eu mesmo fiz um prompt aqui para perguntar sobre o desempenho dos meus 10 últimos vídeos, que não foram muito bem. Nós vamos ver como é que ele responde esse tipo de coisa. Se você usar essas perguntas genéricas aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Sugira novas ideias para um vídeo. Eu não vou fazer corte nesse meu vídeo aqui para te mostrar quanto tempo ele leva para responder. Dependendo das perguntas, ele leva poucos segundos para gerar uma resposta. Perguntas um pouco mais complexas ou uma elaboração mais detalhada da análise do seu canal,
aí ele pode levar mais tempo. Aqui foi bem rápido, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque também eu fiz um prompt muito genérico. Prompts muito genéricos vão te dar respostas genéricas. Você entendeu isso que eu acabei de te falar? Prompt genérico vai te dar resposta genérica. Isso não vai te ajudar em nada. E às vezes vai gerar mais confusão. Você tem que ser bem específico, tem que aprofundar as conversas, tem que ser extremamente detalhista na sua pergunta, no que você gostaria de saber. Então, entender um pouquinho do seu painel do YouTube Studio também vai te ajudar nesse processo. Bom, tem essa setinha aqui que é de abrir, então ele expande um pouquinho essa área, não é grande coisa, mas ele expande também para facilitar a nossa leitura. Então, ele fez ali uma análise, ideias de conteúdos para o meu canal, né? A morte do AdSense. Tem umas palavrinhas assim que às vezes a gente tem que evitar dentro do YouTube. Então ele mesmo também não sabe certas coisas que a gente tem que evitar. Às vezes vai aparecer essas palavras e isso vai limitar o alcance do seu canal. Tem que tomar cuidado também. Como criar um ecossistema de vendas no YouTube? Então ele está falando de ideias de conteúdos que é para você ganhar dinheiro para além do programa de parcerias, né, do AdSense. Inteligência artificial no YouTube em 2026, o que é originalidade para o sistema agora? Isso aqui é bem interessante, apesar de ser um título um tanto quanto genérico, eu lógico não vou usar exatamente a sugestão que ele me deu aqui, mas é uma ideia de conteúdo bem relevante e bem interessante para que eu crie conteúdo, já que esse é um tema que o meu público pergunta bastante. Checklist, o que eu faria se começasse um canal do zero? Eu já fiz esse vídeo recente, então às vezes ele também dá sugestões de vídeos que eu já fiz no meu canal. Análise de erros reais, porque esse vídeo, então, você tá vendo aqui que ele deu algumas ideias também, como decidir sobre as ideias, então verificar os seus vídeos mais recentes, o interesse do seu público, o sentimento dos comentários, isso aqui é uma boa pergunta para você saber quais são os sentimentos do seu público dentro dos comentários. Você pode simplesmente clicar aqui em copiar e aí você vai salvar isso aqui no seu bloco de notas, dá um joinha se a resposta foi boa ou não, ajuda a treinar essa inteligência artificial e dá um sinal de negativo se a resposta não foi boa o suficiente. Logo aqui embaixo tem o campo de fazer a sua pergunta, então é onde você digita o seu prompt, as suas perguntas, a sua interação com essa inteligência artificial. Lógico, cada pessoa tem o seu jeito, o seu estilo, mas é bom você seguir ali um padrão e, como eu disse, ser o mais específico possível. E logo abaixo tem um botão de mais, onde ele faz uma pesquisa de vídeos do seu canal. E isso aqui é incrível, porque você pode pesquisar aqui o nome do vídeo específico do seu canal, ou então selecionar nos mais recentes e pedir para ele fazer uma análise específica daquele vídeo. Uma análise sobre os resultados de comentários, se aquele vídeo teve likes suficientes, se você está com uma boa taxa de clique, como é que foi a retenção. Você pode conversar especificamente sobre vídeos do seu canal. Não dá para enviar arquivos diferentes de outras inteligências artificiais, não dá para você enviar nada aqui para ele, mas ele pega esse conteúdo do seu canal, inclusive vídeos que estejam como não listados ou privados. Ele também faz essa análise, por exemplo, do conteúdo. Então é bem interessante você também fazer esse tipo de pesquisa. Aqui nos 3 pontinhos ele está gerando uma biblioteca de sugestões, limpar o seu histórico e você também pode enviar um feedback e se não quer continuar é só clicar no xizinho e ela some ou clicar fora dessa janela. É bom que você salve as suas próprias conversas. Então clicar aqui em copiar e salvar num bloco de notas, abre lá o Google Docs, cria um arquivo para algumas perguntas e interações que você tiver com a inteligência artificial para o Pergunte ao Estúdio, para que você não perca essas conversas. Isso aqui é extremamente importante para quem já está acostumado com inteligência artificial, sabe que às vezes elas não salvam todo o seu histórico de conversas também. Outra coisa que você pode fazer, que é uma sugestão até bem interessante, vou pegar esse meu canal que já está parado há algum tempo, deixa eu dar um zoom nessa tela aqui, porque está bem pequeno e difícil de enxergar, mas veja que esse meu canal já está parado há muito tempo, então eu escrevi um prompt dizendo que esse meu canal está abandonado, que eu gostaria de retomar, criar mais conteúdo e eu preciso de coisas e ideias de sugestões de conteúdo. Então vou enviar esse prompt aqui. Vamos ver a análise que ele vai fazer. Esse é um canal que eu tenho menos de 10 vídeos e eu já percebi também que quando o seu canal tem poucos vídeos, eu fiz testes em outros canais que eu tenho, canais de testes, quando eu tenho ali menos de 20, 25 vídeos, as respostas e análises não são tão boas, principalmente focado no público-alvo.
Porque ele ainda não entendeu exatamente do que se trata o conteúdo do seu canal, não tem estatísticas suficientes para ele entender o seu público-alvo, o seu tipo de conteúdo. Então, assim, a gente também tem que apresentar mais informações. Quanto mais genérico, mais difícil ter respostas boas. Quanto mais específico, melhor. Quanto menos conteúdo também é mais difícil. Então eu pedi para ele me ajudar a recuperar esse canal. Às vezes você tá passando por um período dentro do seu canal no YouTube que você não tá entendendo o que tá acontecendo, por que eu não tô conseguindo gerar visualizações, será que o problema é na minha frequência, na minha regularidade, será que é a minha taxa de clique, a escolha dos temas que eu tô fazendo, o tipo de título que eu crio pro meu canal, será que eu poderia escrever uma descrição melhor? E olha, essa ideia eu não tinha pensado antes, hein? Poxa, vou voltar aqui pro meu canal principal, vou fechar essa inteligência artificial aqui, essa janela da inteligência artificial aqui, vou clicar em algum conteúdo do meu canal. Vou pegar esse meu vídeo que teve poucas visualizações, é um corte da minha live, teve só 1.500 visualizações, eu vou clicar no Analytics dele, na verdade eu vou clicar em detalhes, e você vai ver que a estrela tá logo aqui no topo ainda. Eu vou perguntar sobre esse vídeo em específico. Eu poderia até marcar esse vídeo aqui, então eu marquei o vídeo e eu posso pedir para ele fazer uma análise, não vou fazer corte, tá? Para você ver mais ou menos na prática como é que isso funciona. Analise este vídeo e os seus metadados. Metadados são título, descrição, tags, hashtags, card, tela final, tudo o que comunica o conteúdo desse meu vídeo. Analise este vídeo e os seus metadados e me dê sugestões de como otimizar o conteúdo, especialmente a descrição, para melhorar suas chances de gerar mais visualizações. Vamos ver se esse prompt assim, genérico, o que não é bom, ele vai me dar respostas minimamente satisfatórias. Lembre-se, aqui eu estou fazendo tudo muito corrido, você precisa ser mais específico. Então eu poderia explicar que esse meu vídeo teve menos visualizações do que o normal, eu entendo, por exemplo, que a taxa de clique não foi tão boa, a retenção também poderia ter sido melhor, o que isso impactou na minha comunidade. Então ele fez aqui uma análise de desempenho dos últimos dias. Visualizações abaixo do desempenho típico do meu canal, bem abaixo, você consegue ver. Taxa de clique também um pouco abaixo da média, isso também impacta nas minhas visualizações. Às vezes a gente também tem que entender um pouco de como funciona, mas olha que interessante, ele me deu algumas respostas. Digamos que eu cheguei logo nesse ponto aqui, você chegou nesse ponto, onde ele está fazendo algumas análises, você fala assim, poxa, mas eu não entendo nada de taxa de clique. Por que minha taxa de clique foi baixa? O que é uma taxa de clique? O que é um CTR? O que é duração média de visualização? Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar, então você vai escrever aqui dizendo, olha, você acabou de fazer uma análise de desempenho dos últimos dias do meu vídeo, mas eu não entendi a relação entre taxa de clique e duração média de visualização e como que isso impacta as visualizações do meu vídeo. Você pode ir além daquilo que ele está te apresentando. O que está funcionando bem, ele está me dizendo que o storytelling, os comentários mostram que o seu público valoriza quando você admite suas limitações, como não ser engraçado, porque eu falo disso no vídeo e tal, algumas pessoas comentaram. Quebra de expectativa aos 2 minutos quando você diz balela sobre seguir todas as regras cegamente, você prende a atenção, então ele identificou que nesse ponto aqui eu segurei mais a atenção do meu público, mas eu perdi a atenção em outros lugares. Tá vendo que ele tá me dando sugestões? Então, otimize a descrição, foco no SEO e cliques, sua descrição atual pode ser mais estratégica, realmente foi uma descrição bem ruim, proposta de descrição, então ele já me apresentou aqui também uma sugestão de descrição, ajuste na capa para eu poder melhorar o meu CTR, estratégia de conteúdo, capítulos no vídeo, que esse meu vídeo aqui não tem capítulos, e momentos de engajamento, como houve um pico de retenção quando você falou de Fórmula 1 e consultorias, considere fixar os comentários perguntando qual é o seu jeitinho único, entre outras coisas, também ele vai me dando algumas sugestões. Eu poderia pedir para ele analisar os comentários específicos desse meu vídeo, e é outra coisa que eu acho que é incrível dessa ferramenta, que a gente pode usar com maior frequência no nosso canal, é justamente a análise de comentários. Veja, eu estou entrando em cada uma das áreas aqui dentro do nosso painel do YouTube Studio, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer tudo direto do painel do YouTube Studio. E veja que às vezes a estrela não aparece. Isso aqui é por causa do histórico de cache de registro do nosso navegador.
Então, se ela não aparecer aqui, eu tinha falado isso no início do vídeo, esqueci, né? Poxa, fui falando tudo direto, esqueci de olhar pro meu roteiro. Se a estrelinha aqui não aparecer, é só você limpar o cache do seu navegador. Então limpa ali o cache. Você vai procurar nas configurações do seu navegador, configurações, você vai procurar por cache. Cache, C-A-C-H-E. Cache. E aí você vai pedir para ele limpar esse cache de navegação e aí a estrelinha começa a aparecer, você não vai ter nenhum problema. Então, voltando, não precisa estar na área. Por exemplo, eu quero saber mais sobre comentários, então eu tenho que clicar em comentários. Eu quero saber mais sobre analytics, eu tenho que clicar em analytics? Não. Você pode fazer tudo direto aqui do painel. Eu estou clicando só para efeito didático nesse vídeo aqui. Tá? Só para você entender do que eu estou tratando em cada uma das partes. Mas você pode fazer isso tudo direto no painel sem precisar entrar em nada específico. Você não precisa entrar no vídeo, você não precisa entrar no Analytics, não precisa entrar em comunidade. Inclusive, para detecção de direitos autorais, também você pode pedir ajuda sobre o que fazer em cada caso. E se você receber notificações do YouTube por violação de diretrizes da comunidade, se você receber strike, ou então aviso de direitos autorais, qualquer coisa você pode pedir ajuda. Olha, eu acabei de receber um aviso de direitos autorais e tá me dizendo aqui que isso não afeta o meu canal. Pode me dizer o que está acontecendo, por que isso é um problema, como que eu resolvo essa situação? Então ele também vai te mostrar o passo a passo de como resolver essas questões. Sinceramente, eu tô achando que eu vou ficar sem emprego nos próximos meses, hein? Mas vamos ver se isso aqui vai afetar muito as visualizações do meu canal. Então eu vou clicar aqui no Pergunte ao Estúdio e ele, lógico, tá salvando aqui todo o histórico de tudo o que eu conversei recentemente com ele, o que é perfeito para eu não perder esse histórico. Mas salve, copia e abra isso num arquivo de texto aí no seu computador. Então o que eu quero saber? Eu quero um resumo dos comentários para eu poder entender. Por exemplo, eu poderia perguntar aqui quais são as principais dúvidas do meu público. Eu poderia perguntar sobre os sentimentos do meu público, se são dúvidas e dores, se são críticas, opiniões complementares. Às vezes o seu público, ou então opiniões divergentes, para que você entenda por onde o seu público está indo. Às vezes a gente não consegue ler todos os comentários, é muito comentário, é muita gente interagindo, é muita gente aparecendo aqui, às vezes a gente não consegue nem responder às pessoas, dependendo do tamanho do seu canal. Mas também, às vezes a gente simplesmente não entende o que está acontecendo, a gente não consegue ter uma visão geral. Então eu posso pedir para ele analisar, analise os comentários mais recentes do meu canal em todos os meus vídeos e me dê sugestões de temas e assuntos para vídeos que atendam à demanda do meu público diretamente. Vamos ver se ele consegue, de novo, eu estou fazendo aqui um prompt extremamente genérico. Eu estou sendo insistente nisso, porque senão você vai achar que é só mandar perguntinhas assim. Pode ser só desse jeito? Pode. À medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo também a escrever melhores prompts, tá? Então ele pegou aqui, ó, o pânico da inteligência artificial e originalidade, porque esse foi um assunto bastante recente, muita gente deixou comentários nesse sentido aqui no meu canal, e olha que ele tá me deixando links também com onde estão esses comentários. Então ele me leva diretamente para esses problemas, para essas questões. Monetização além do AdSense, isso aqui é um tema que eu publiquei recente no meu canal, veja, ele tá sendo genérico, tá? Suporte técnico e bugs das novas ferramentas. Muita gente comentou de problemas que teve recente agora no próprio YouTube, mas o YouTube já resolveu esse problema. Psicologia do criador, diminuindo a ansiedade. É um assunto que eu falo muito aqui no meu canal, né? Diminua a ansiedade. E, assim, foram respostas genéricas. Eu poderia ser mais específico. Você também pode pesquisar conteúdos dentro do seu canal. Isso aqui foi outra coisa que eu identifiquei nessa ferramenta. Você pode procurar por certas coisas. Então você pode procurar por comentários, você pode procurar por conteúdos do seu canal de temas e assuntos específicos que às vezes você já se esqueceu. Identificar esses conteúdos. Pesquisar é bem interessante, é muito simples. Eu não ficaria só na questão de pesquisar, mas eu usaria a ideia de pesquisas para encontrar aquilo que eu preciso analisar no meu canal. Então, uma análise bem interessante seria essa. Eu fiz ali
um prompt aqui perguntando sobre as visualizações mais recentes do meu canal. Os meus vídeos mais recentes tiveram um resultado relativamente ruim. Eu sei analisar essas coisas, mas às vezes você não sabe. E às vezes também essa ferramenta pode te dar insights melhores. Então, os 10 vídeos mais recentes do meu canal não tiveram bons resultados, teve um errinho de português aqui, e quais erros também eu posso evitar para que os meus próximos vídeos tenham resultados melhores. Então, eu fiz aqui um prompt bem amplo. Às vezes, a gente está vendo aqui respostas bem rápidas. Se você tiver um prompt um pouco mais específico, se precisar de uma análise mais detalhada e mais aprofundada do seu canal também, ele vai levar mais tempo. Você pode entrar no seu painel de analytics, nas estatísticas do seu canal e fazer perguntas específicas também. O que significa essa taxa? Por que esse número caiu? Por que eu tive menos? Ah, eu vou te mostrar porque nesse meu canal agora, recentemente, eu tive uma queda na quantidade de inscritos. Então eu posso perguntar isso. Olha só, ele analisou os meus 10 últimos vídeos, nos últimos 28 dias, notei que você passou por uma fase de oscilação com uma queda de 18% nas visualizações e 40% na conquista de novos inscritos em comparação com o período anterior. Então ele já me dá até essa métrica. E eu poderia falar assim, poxa, o que aconteceu? Por que eu tive uma queda de 40% na conquista de novos espectadores? Então, por que eu tive uma queda de 40% da conquista de novos inscritos aqui no canal? O que aconteceu para que eu perdesse ou não conquistasse novos inscritos? Eu posso pedir para ele fazer essa análise. Tá vendo? Eu não preciso nem ler tudo o que tá ali se eu chegar num ponto e identificar um problema. E eu preciso que ele me especifique, que ele me fale com mais detalhes sobre esse problema. Veja que eu identifico ali qual foi o problema. Embora seu canal continue com uma boa base sólida de espectadores recorrentes, houve uma mudança no comportamento do público e no seu mix de conteúdo que impactou diretamente a conversão de novos espectadores. Então, a escolha dos temas, dos assuntos, impactou sobre as pessoas quererem ou não se inscreverem no meu canal. Queda expressiva nas impressões e alcance. Tá vendo? Olha, eu tive uma queda de impressões. Foco excessivo em espectadores recorrentes, isso realmente aconteceu. Os meus vídeos mais recentes todos foram focados em temas para o meu público que já está minimamente acostumado com o YouTube, eu não foquei tanto em novos espectadores. Perda de inscritos, eu perdi 1.300 inscritos nesse período. Tá vendo? Às vezes você acha que o YouTube tá me tirando inscritos, tem uma série de coisas que podem acontecer. Esse número superou o ganho líquido e tal. O que aconteceu com o conteúdo, baixa conversão, tá vendo que ele vai me analisando, especificando, me trazendo mais e mais informações e também como reverter essa queda. Sugestões, eu posso aprofundar essa conversa. Eu posso aprofundar pedindo para ele, me dê mais estratégias, o que eu posso fazer para as pessoas quererem se inscrever no meu canal, quais seriam os melhores temas, tópicos e assuntos que me gerariam mais inscritos para que eu consiga alavancar esse número. Tem muita coisa que você pode conversar. Essa ferramenta ainda é nova, ela se soma a uma outra ferramenta maravilhosa que eu já fiz vídeo aqui no canal, quando a gente clica em conteúdo, depois inspiração, ela se soma a essa ferramenta aqui, ela é melhor para dar ideias de temas, não vai escrever um roteiro para você, não vai criar o conteúdo por você, mas ele vai te dar sugestões de assuntos. Essa ferramenta aqui ainda dá respostas em inglês. O Inspiração. Mas eles prometeram que em breve estará em português, igual o ESC antes estava só em inglês, estava funcionando só nos Estados Unidos, agora foi liberado também em português, então a gente pode dar uma olhada aqui. De vez em quando ela tem uns bugs. Somar essa ferramenta aqui com a ferramenta de Pergunte ao Estúdio, Ask Studio, para que você aprofunde o seu conhecimento sobre o YouTube. Eu tenho um vídeo detalhado sobre a ferramenta de inspiração, que pode te ajudar nesse processo de alavancar também as suas ideias. Não tem mais desculpa para você dizer que não entende como o YouTube funciona, quais são os problemas do seu canal, por que você não consegue crescer, por que o seu público não dá as respostas que você esperaria, por que sua taxa de clique tá ruim, retenção tá ruim, ou então tá boa, mas você não sabe como que isso pode te auxiliar no longo prazo, estratégias de temas, de assuntos, de interação, de entender quem é o seu público-alvo. Você pode perguntar, me ajude, eu não consigo definir o público-alvo do meu canal, eu tô muito perdido, quais são os assuntos que me fidelizam mais público? Olha, é um amigo praticamente. E o melhor,
totalmente grátis. Você não precisa pagar nenhum centavo. Inteligências artificiais hoje custam caro. A assinatura do Gemini, do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial desse tipo aqui custa caro. Às vezes você não quer ficar pagando ali a assinatura em dólar. Tá aqui de graça, no seu painel, treinada no seu canal no YouTube. Perfeito, maravilhoso. Parabéns para o YouTube por ter desenvolvido isso aqui. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas já é um grande auxílio para nós que somos criadores de conteúdo. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Assim que você testar, volta aqui para dizer o que você acha. Já clica no botão de inscrever-se, eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela. Eu espero você. Até a próxima.